gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de Na Caixinha do Correio. O primeiro livro que eu recebi esse mês, infelizmente, não está comigo porque eu já li e emprestei para minha amiga logo em seguida e ela ainda não me devolveu. E foi o livro que eu recebi em parceria com a editora Seguinte, um selo da editora Companhia das Letras, que foi A Escolha, da Kiera Cass, último livro da trilogia Seleção. Se eu já estava gostando da trilogia até o segundo volume, ela com certeza me conquistou em A Escolha. A autora fechou com chave de ouro. Eu gostei demais de tudo que ela desenvolveu na obra. Eu gostei da maneira de como ela aprofundou algumas questões, de como ela colocou diversas revelações. Eu achei que ela fez uma história bastante cheia de adrenalina, sem deixar todo o romantismo dos livros anteriores presentes na obra. Quem quiser saber mais detalhes, eu deixo minha resenha para vocês aqui embaixo. Também com a editora Seguinte, eu recebi o livro Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que será a minha próxima leitura. Ele conta a história do Aristóteles, que é um garoto de 15 anos, que é bastante introspectivo e cheio de mistérios na vida. Ele tem todo um mistério envolvendo um irmão mais velho dele, que ele só sabe que chama Bernardo e que está preso, mas ele não entende muito bem o que aconteceu. E ele leva uma vida, então, um pouco isolado de tudo, até que ele conhece o Dante, e junto com a amizade que eles acabam construindo, eles também vão descobrindo um pouco mais sobre si mesmos. Com a editora Galera Record, eu recebi o livro Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que é a mesma autora de Métrica e Pausa, e eu terminei o livro hoje. Logo depois que eu terminei de fazer a leitura, eu precisei de um tempo para me recompor, porque se tem uma palavra que define esse livro é intensidade. Eu simplesmente amei o livro, ele acabou se mostrando diferente daquilo que eu esperava. Ele conta a história da Sky, uma garota que foi criada em casa sem acesso nenhum à tecnologia, porque a mãe dela é completamente contra tudo isso. Ela nunca foi à escola, ela sempre estudou em casa. E ela tem uma melhor amiga que é a vizinha dela. Então ela finalmente consegue convencer a mãe dela a deixá-la estudar o último ano do ensino médio numa escola. E quando ela se matricula, ela descobre que a melhor amiga dela vai fazer um intercâmbio e vai sair do país. Então ela tem que enfrentar essa escola sozinha, e não apenas o fato dela ser uma completa desconhecida ali no meio de tudo ser novidade para ela, ela também tem que lidar com todos os boatos negativos que ela tem sobre si, porque ela já ficou com diversos meninos, embora nenhum deles fizesse com que ela sentisse alguma coisa. Essa é uma coisa que ela também nunca entendeu muito bem, mas ela simplesmente não sente nada, absolutamente nada, enquanto ela ficava com eles. Até que ela conhece um garoto, Holder, também tem uma fama tão negativa quanto a dela, mas a dele é um pouco diferente. Há boatos que dizem que ele foi preso, que ele passou o último ano da vida dele preso. E ele é o primeiro garoto que faz com que ela comece a sentir alguma coisa. E a partir do relacionamento em que eles vão construindo, muita coisa vai sendo revelada, muita coisa que eu não esperava quando eu iniciei a leitura. Essa semana ainda eu posto minha resenha pra vocês, então não deixem de vê-la. E quando eu postar meu vídeo com as leituras do mês de maio, eu também falo um pouco mais do livro. Com a editora Novo Conceito, eu recebi os lançamentos do mês de junho. A começar por Caçadores de Tesouros, do James Patterson. Ele conta a história dos irmãos Kidd, que precisam encontrar os pais que foram raptados, e também um navio naufragado cheio de ouro e relíquias valiosas. A história em si não é meu tipo de leitura, é um livro notoriamente voltado ao público infantil e infanto-juvenil, tanto que ele foi publicado pelo selo Irado, que é o novo selo da Novo Conceito, voltado a esse público mais jovem, mas foi inevitável não sentir vontade de ler o livro por conta dessa edição maravilhosa que a editora fez. O livro é em capa dura, como vocês podem perceber, ele é todo ilustrado por dentro. Ele chegou em uma caixa que eu não posso não mostrar pra vocês, ela tem um formato de baú e dentro ela é um mapa do tesouro. Enfim, tudo isso encheu os meus olhos e por mais fútil que possa parecer, sim, eu quero ler o livro porque ele é bonito. E eu tenho uma experiência um pouco negativa com os livros do James Patterson. Até hoje, o único livro dele que eu realmente li e gostei foi Diário de Susana para Nicholas. Estou com o Primeiro Amor dele, também publicado pela Novo Conceito esse ano, na minha estante. Eu acho que é uma leitura que eu vou gostar, porque é um romance. Se for no mesmo estilo de Diário de Susana para Nicholas, eu com certeza vou gostar.
Enfim, vamos ver o que eu vou achar dessa leitura. Recebi também Enquanto a Chuva Caía, da Christine M., que é uma autora brasileira. Dela eu já li Sob a Luz dos Seus Olhos, um romance que foi publicado pela editora Underworld. Gostei bastante, tem resenha dele no blog, deixo aqui embaixo o link. Esse aqui conta a história do Eric e da Marina. O Eric é viciado em adrenalina. Por conta desse vício dele, ele acaba sendo ameaçado e precisa mudar para o exterior e ficar escondido, então, para ter a vida dele a salvo. A Marina, ela está à frente dos negócios da família desde que o pai dela contraiu o mal de Alzheimer, e ela não só precisa aguentar ver a família dela se desmoronar por conta disso, como também ela ainda carrega a dor de ter perdido o marido dela, que morreu recentemente. Quando ela e o Eric se encontram, muita coisa passa a ser revelada e obviamente, vai surgir um romance daí. O Diamante, de J. Courtney Sullivan, ele vai falar sobre o matrimônio de 4 diferentes pessoas, tudo isso também acompanhando a história do diamante nos Estados Unidos e toda a relação que ele tem, então, com a indústria do casamento. Parece ser um livro, então, que não apenas vai trazer histórias ficcionais, como também vai ter todo um embasamento histórico interligando todas essas histórias. E o último livro que a Novo Conceito enviou foi Incendeia-me, o último livro da trilogia Estilhaça-me. Eu ainda não li nenhum livro dessa trilogia, com muita curiosidade para ler. Agora eu tenho a trilogia completa na minha estante, em algum momento eu ainda vou fazer a leitura. A capa está incrível, inclusive a Novo Conceito relançará os outros 2 primeiros livros seguindo essa capa. Eles também tiveram uma atitude que eu aplaudi de pé, que foi a de enviar as jackets para todas as pessoas que já têm os 2 primeiros livros com a outra capa, que não seguem esse modelo. Então, assim, as pessoas poderão ter os livros combinando na estante. Enfim, foi uma atitude sensacional e a editora Novo Conceito está de parabéns por isso. Chegou também para mim os livros 7 Dias em River Falls e Um Outono em River Falls, do autor Alexis Albenque. São os 2 livros publicados pela editora Vestígio. A editora Vestígio é um selo do grupo editorial Autêntica. É um selo voltado exclusivamente para livros de mistérios. Inicialmente o nome do selo era Vertigo, mas então eles alteraram para Vestígio. O que eu acho muito interessante dos livros publicados por esse selo é que cada um leva uma cor diferente na capa. Esses livros de cor laranja são os thrillers policiais. Os livros em vermelho são os livros Scandi Crimes, que são thrillers escandinavos. E os livros em azul são thrillers históricos. Esse livro conta a história de uma garota, a Sarah, que recebe a notícia de que 2 amigas dela de infância da cidade natal dela foram brutalmente assassinadas. Ela já não tinha contato com essas amigas há um tempo, mas o estranho é que 2 dias antes delas serem assassinadas, ela recebeu um convite dessas 2 amigas propondo um encontro. Ela então passa a temer que ela seja a próxima a ser assassinada. Em Um Outono em River Falls eu acabei não lendo a sinopse, porque como ele é uma espécie de continuação do primeiro, eu fiquei com medo de pegar algum spoiler. Normalmente esses livros de séries policiais, eles não costumam ser interligados pelos casos em si. Cada livro tem um caso independente. Mas normalmente o que conecta todos eles é a história do detetive que está envolvido na solução dos casos. Vou mostrar pra vocês agora as minhas compras. Esse ano eu estava bem controlada nesse quesito. Até então eu só tinha comprado um livro, mas agora em maio eu acabei me empolgando e eu comprei 6 livros, se eu não me engano. Mas todas foram promoções que eu acabei considerando imperdíveis. A primeira delas, na verdade, nem foi uma big promoção assim, foi só um livro que eu achei que estava com um preço bom e eu estava a fim de comprar algum livro, então eu me rendi e comprei. E foi o livro Entre Agora e o Sempre, que é a continuação de Entre Agora e o Nunca, que eu ainda não li, mas enfim, eu já prefiro ter os 2 livros na estante, porque provavelmente quando eu terminar o primeiro eu já vou querer ler o segundo. E eu comprei na Saraiva, numa promoção que eles fizeram no começo do mês. Não foi, como eu disse, uma big promoção, mas o livro, por ser um lançamento e por como estava a menos de R$20, eu achei que compensou bastante. A outra promoção eu achei que compensou demais e foi uma promoção da Livraria Cultura, que ficou no ar, na verdade, desde a metade do mês até agora o final de maio. Eu comprei, então, O Grande Gatsby, que era um livro que eu já queria bastante, como vocês podem ver, capa dura. Ele vem com a jacket, tá? É a edição bilíngue, então uma edição de luxo. Ele conta a história então do Gatsby e da Daisy. Eles se conhecem 5 anos antes da história começar. Tem um romance entre eles, mas eles acabam se separando. A Daisy acaba se casando com um homem de quem ela não gosta, que é super poderoso, milionário, mas é um bruto.
E o Gatsby, ele acaba fazendo de tudo para se tornar milionário também. E 5 anos depois, então, ele compra uma casa ao lado da mansão em que a Daisy mora e começa a dar festas grandiosíssimas na esperança de que a Daisy compareça a alguma delas e que eles possam se reencontrar. O incrível do livro não é simplesmente o romance entre eles, mas também todo o panorama que o autor dá sobre o cenário dos Estados Unidos naquela época, sobre a sociedade, sobre a parte dos crimes, enfim. Todo mundo fala extremamente bem da obra e é um livro que certamente eu quero fazer a leitura. Comprei também Grandes Esperanças, do Charles Dickens, também em capa dura, com a jacket, também edição bilíngue. E ele conta a história do Pip, que é um garoto extremamente pobre, mas que tem a vida radicalmente modificada quando ele recebe uma herança anônima, propondo que ele vai estudar para se tornar um grande cavalheiro. Charles Dickens, na obra, ele também faz bastantes análises sobre questões morais envolvendo toda essa situação do Pip, enfim, também é uma leitura que eu tenho muita curiosidade de fazer. Outro livro que eu comprei nessa leva foi Persuasão, da Jane Austen, que é meu livro favorito dela. Eu já tenho o livro na versão, numa edição da Martine Claret, que vem junto com Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. E por ser meu livro favorito da Jane Austen, eu não poderia deixar de ter uma edição especial dele. Ele conta a história da Anne Elliot e do Frederick. Eles se apaixonam quando ela é adolescente, mas ele não é aprovado pela família dela, então eles a persuadem a fazer com que eles se separem. Anos depois, ele retorna como um capitão da marinha, extremamente bem renomado, com dinheiro, e nessa que ele retorna, ele começa a cortejar a vizinha da Anne. Como eu disse, é meu livro favorito da Jane Austen, eu gosto muito do romance dele, eu gosto demais da personagem, de todos os motivos que a levam a agir como ela age, todas as atitudes que ela tem durante toda a narrativa, enfim. Eu sou muito suspeita para falar dele. E, novamente, então, todos esses livros que eu comprei da Landmark, eles estavam realmente muito em conta. Eu paguei menos de R$20 em todos, em dois inclusive, nesse no Grand Gatsby, eu paguei menos de R$15 em cada um. E pelas edições, certamente valeu a pena. Eu interrompi a gravação do vídeo para ver quanto tempo eu ainda tinha disponível na câmera para ela não parar de filmar enquanto eu falasse e eu não ficasse aqui falando sozinha que nem uma boba. E quando eu fiz isso eu percebi que a imagem estava embaçada. Eu peço desculpas pra vocês porque eu não sei quando ela começou a embaçar e quanto tempo vocês assistiram um vídeo embaçado. Mas enfim, eu resolvi o problema agora, só peço desculpas então pelas imagens que ficaram embaçadas anteriormente. Só tenho mais 2 livros pra mostrar pra vocês, que foi uma compra que eu fiz essa semana no Submarino. Essa semana teve um Subday com vários livros em oferta e eu acho que eu tive muita sorte porque eu fiz a compra de manhã, paguei um preço nos livros e no mesmo dia, mais tarde, eu entrei de novo pra ver e os preços tinham sido modificados. Comprei o livro das princesas, que era um livro que eu queria muito ler há muito tempo. Vou provavelmente fazer a leitura em breve. São 4 contos, 4 grandes autoras, Meg Cabot, Lauren Kate, Patrícia Barbosa e Paula Pimenta. Eles são releituras modernas de contos de fadas. O da Meg Cabot é uma releitura de A Bela e a Fera, o da Paula Pimenta é uma releitura de Cinderela. A Lauren Kate é uma releitura de A Bela Adormecida e da Patrícia Barbosa de Rapunzel. A Galera Record também vai lançar agora em breve o livro dos vilões, que também é outro livro que eu quero muito ler. Eu vou ver se eu consigo fazer a leitura desse aqui primeiro. Esse aqui eu paguei acho que pouco mais de R$10 nele, então certamente valeu a pena. E o último livro que eu comprei, que eu acho que foi o que me motivou mesmo a fazer essa compra, porque ele estava extremamente em conta na hora que eu fiz o pagamento, depois foi um dos livros que estava com outro preço, que foi A Estrela Mais Brilhante do Céu, da Marian Keyes. Paguei menos de R$6 nesse livro. Lá estava escrito que era edição econômica e não é, ele tem abas. O papel dele não é diferente nem nada, então é a edição normal dele, por menos de R$6. Mais tarde ele tava por acho que 23, se eu não me engano, então enfim, foi um livro que valeu muito a pena e eu agradeço muito ter visto o preço dele na hora que eu vi, porque senão mais tarde eu não teria comprado. A história se passa numa casa, numa casa em Dublin, uma daquelas casas antigas que foi modificada para 4 apartamentos. Em cada um vive uma família diferente, ou então uma pessoa sozinha, e o livro gira em torno então dessas 4 famílias. Não sei exatamente detalhes da história, apenas que cada pessoa é muito diferente uma da outra. Mas como todo livro da Marian, provavelmente ele vai ser uma comédia, um livro aparentemente leve, mas com uma profundidade além dessa leveza.
que provavelmente vai trazer consigo algum tipo de melancolia, mas o principal é que vai trazer também superação. Todos os livros dela seguem esse esquema de melancolia e superação por conta da própria história da autora. A autora já teve problemas com álcool, ela já esteve numa clínica de reabilitação e, enfim, por conta de toda a vida dela mesmo, os livros dela têm esse tom de serem melancólicos ao mesmo tempo em que eles tratam de superação e deixam então aquele gostinho de tudo vai dar certo no final. E foram essas as minhas compras, eu espero que tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Oi gente, eu sou a Yuri do blog Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Por conta desse vício dele, ele acaba tendo que mudar de país. Ele acaba tendo que mudar de país, foragido, e tendo então, como também ela ainda carrega a dor de ter perdido. A editora Vestige é a mesma editora Vertigo. A editora Vestige é um selo da editora Gutenberg. Esse aqui conta a história de uma garota, a Kate. Esse livro conta a história de uma garota, a Sarah. 7 dias em Chegou também para mim os livros 7 Dias em River Falls e Um Outono em River Falls, do autor Alexis Albenque. São os dois